bom dia. Hoje eu tive que filmar sozinho porque minha esposa não está aqui para me ajudar. Mas eu oro a Deus para que Deus abençoe a ela no seu serviço, no seu trabalho. Hoje estamos na quarta-feira, no período da manhã. Hoje de noite vai ter um culto no lar aqui na minha casa, onde meus amigos são convidados para participarem conosco. Vamos meditar sobre esta palavra que eu vou estar compartilhando com vocês. Meu devocional matutino, lembrando mais uma vez as meditações no Evangelho de Mateus de J. Serralli tem nos ajudado a entender de algumas coisas práticas sobre o que Jesus também já explicou sobre o Antigo Testamento, né? Aqui é o Sermão da Montanha, então peço que vocês leiam na casa de vocês Mateus capítulo 5 em diante, na verdade leiam a Bíblia toda, né? Mas leiam Mateus capítulo 5 em diante, que é o Sermão da Montanha, mas direcione os seus olhos agora para o versículo 38, que eu vou ler com vocês. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes também os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Legal, né? Bem fácil. Deus tem algumas verdades reveladas para nós aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós temos feito uma série de sermões em cima do Sermão da Montanha e agora nós vamos pegar um pedacinho da Bíblia para colocar em nossos corações, para que colocamos em prática na humanidade e para melhorarmos nós mesmos e para os outros. Então, aqui Jesus Cristo, ele está nos ensinando como deve ser a nossa conduta de uns para com os outros. E a primeira verdade que podemos extrair da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo é que Jesus proíbe qualquer espírito ou coisa parecida com algo que seja vingativo, que não esteja disposto a perdoar. E sabemos muito bem que em nosso meio existe muitas pessoas que têm um espírito contencioso, briguento, que não leva desaforo para casa, que insiste em seus direitos. Só que tudo isso é contrário à mente de Cristo. Nosso mestre, nosso Jesus mostra dizendo que nós não devemos resistir ao perverso. Para que vai resistir? Vai perder tempo, vai brigar, vai voltar para casa mal. Segunda verdade que podemos extrair aqui do texto é que o Senhor Jesus nos manda cultivar um espírito de amor, de bondade, de benevolência para com todos os homens. Devemos pôr de lado toda a malícia, gente. Se alguém fizer o mal para as nossas vidas, Deus está nos dizendo que devemos pagar com o bem. Se alguém nos amaldiçoa, Deus está nos dizendo que devemos falar, Deus te abençoe, meu amado irmão. Sem hipocrisia. De verdade e de fato. Jesus Cristo está dizendo, amai os vossos inimigos,
orai pelos que vos perseguem. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. É necessário, gente, tolerarmos algumas coisas. É necessário suportarmos algumas coisas. Ao invés de ofendermos ou prejudicarmos a outra pessoa. Nosso pensamento não pode ser o que ela fez para mim. Como é? Não é? Geralmente o nosso pensamento é: ele fez isso para mim? Ninguém faz isso para mim? Por que eu vou fazer para ele? E aí se enche de angústia, se enche de raiva, daqui a pouco está depressivo, está depressiva, está procurando médico, está doente, dá gastrite. Tolere. Não faça confusão. Não seja briguento. Ame. E tem 2 fortes argumentos para isso, gente. Muito forte. Se não tivermos por alvo o espírito e a atitude aqui recomendados, então ainda nós não somos filhos de Deus. O texto fala bem claro sobre o nosso Pai que está nos céus, que é bom para com todos. Ele faz o sol nascer tanto para o justo como para o injusto. Ele não faz distinção de homem algum. Ora, o filho precisa ser parecido com o pai. E onde é que estão as evidências que nós somos filhos de Deus? Ou melhor, onde é que estão as evidências que nos convertermos? Se nós não amamos. Segundo argumento forte é que se nós não tivermos em nossas vidas o espírito e as qualidades e as atitudes aqui recomendadas, então, explicitamente, ainda somos do mundo. Porque até mesmo os gentios, os publicanos, sabem fazer o bem para aqueles que fazem o bem, sabem amar para aqueles que o amam. E se nós não amamos aqueles que nos perseguem, nós não somos de forma alguma diferente do que eles. Mas Deus tem pedido para que as nossas vidas venham a ser diferentes. Que não venhamos buscar apenas os nossos interesses próprios. Que não venhamos ser egoístas, mas que venhamos ser altruístas. E se nós não podemos e achamos impossível isso acontecer em nossas vidas, realmente o Espírito de Deus ainda não está em nossas vidas. E para finalizar, nós podemos tirar 2 lições muito importantes para todos sobre o texto aqui. Primeira lição: se o espírito desses 11 versículos que acabamos de ler fossem mais continuamente lembrados, relembrados e relembrados pelos verdadeiros cristãos, pelos verdadeiros crentes, isso testemunharia, recomendaria um cristianismo ao mundo muito mais eficiente. Porque todos nós sabemos que delicadeza, ternura, amor, ajudar, perdão, tudo isso ornamenta, enfeita, melhora. As pessoas olham com outros olhos para os filhos de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, vai ficar como está, um cristianismo deformado. Nós precisamos, gente, como o pastor Hernandes Dias Lopes, em alguns comentários ele diz assim: pregar com os olhos, ou para os olhos e para os ouvidos. Com as nossas vidas nós pregamos para os olhos e as pessoas olham. As pessoas não precisam nem muito entender as doutrinas. Elas precisam ver as doutrinas do cristianismo em nossas vidas. E a segunda outra grande lição, que não é nenhuma verdade que ninguém possa entender, é uma coisa muito simples e muito clara, é que se nós vivêssemos, se todos vivessem o que o texto diz, teríamos uma humanidade muito melhor. Porque todos sabemos que brigas, discussões, contendas, desavenças, egoísmo, indelicadeza geram um mundo pior, cheio de misérias e de maldade que afligem a humanidade.
E quem não percebe que se fizéssemos isso que Cristo está falando para que venhamos fazer, o mundo não seria melhor. Deus vos abençoe. Dá um joinha aí no YouTube, compartilhe o vídeo e venham participar aqui dos cultos conosco. Quarta-feira às 8 horas da noite, domingo às 7h30 da noite, aqui no Pagani. Deus abençoe. Beijo do Quase Gordo.